Seu corpo foi dado para alimentar os cães. O desaparecimento de Elisa Samúdio, em 2010, não foi apenas uma notícia policial. Foi um choque que revelou o lado mais obscuro da fama e do poder no esporte. O que começou como uma busca por reconhecimento de paternidade contra um dos goleiros mais promissores do país, transformou-se em uma trama de cárcere privado, violência e um desfecho de crueldade inimaginável que até hoje guarda mistérios sem resposta. Este é o caso de hoje. Você está nos arquivos macabros. Se você gosta de histórias reais que desafiam a lógica e arrepiam a alma, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este caso com alguém que ainda não conhece a terrível história de Elisa Samúdio. Elisa Silva Samúdio nasceu no dia 22 de fevereiro de 1985, em Foz do Iguaçu. Ela era filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima Silva Moura. Seus pais viveram juntos em Foz do Iguaçu por um ano. E como Sônia era frequentemente agredida pelo marido, e também por questões financeiras, ela acabou deixando Elisa Samúdio com o pai e foi embora. Nessa época, Elisa tinha apenas 6 meses de vida. Sônia visitava a filha às vezes. Com o passar do tempo, Sônia foi viver em Mato Grosso do Sul, onde ela se casou mais uma vez e acabou tendo um filho. Ao completar 10 anos, Elisa Samúdio foi morar com a sua mãe, mas com ela ficou apenas um ano, e aí acabou que ela voltou a morar com seu pai. Desde seus 13 anos, Elisa sonhava em ser modelo, e aí ela queria trabalhar justamente nesse eixo do Rio de Janeiro-São Paulo. Então, quando ela completou 18 anos, ela se mudou para a capital paulista. Não conhecendo ninguém na cidade, ela acabou passando por dificuldades financeiras, e foi aí que ela decidiu trabalhar como garota de programa para poder juntar dinheiro para realizar o seu sonho. O advogado Jader Marques confirmou em entrevista que Elisa, mesmo participando de desfiles e editoriais de moda, ela chegou a atuar em filmes pornográficos de 2005 a 2009, além de participar de ensaios sensuais para a produtora erótica Brasileirinhas com o nome artístico de Fernanda Farias. De acordo com testemunhas, foi em 2008 que Elisa e Bruno se conheceram. Mas ele afirma que não foi em 2008, e sim em 2009, num churrasco na casa de amigos. Nesse churrasco, eles teriam participado de uma orgia. Algo muito comum, gente, entre festas ali que envolvem jogadores. Inclusive, essa festa foi na casa de um outro jogador do Flamengo. E em uma das relações que o Bruno teve com a Elisa, acabou que o preservativo furou. Após essa festa, ambos passaram a se encontrar frequentemente. Foi aí que ela teria se apaixonado pelo Bruno e, a pedido dele, ela deixou de ser garota de programa. Então, ele teria passado a bancar algumas coisas dela, da Elisa. Inclusive, ela dizia que ele prometeu a ela que largaria a esposa, porque o Bruno na época era casado para poder ficar com a Elisa. Em agosto de 2009, o Bruno rompeu o relacionamento com a Elisa, depois que ela anunciou para ele que estava grávida e ter se recusado a fazer um aborto, a pedido dele. No dia 13 de outubro de 2009, a Elisa prestou queixa na polícia, dizendo que na véspera teria sido mantida em cárcere privado pelo goleiro Bruno e seus amigos, chamado Russo e Macarrão, e obrigado a tomar substâncias abortivas. Também acabou acusando eles de terem espancado ela e ainda disse que teve uma arma apontada para sua cabeça. Isso pelo próprio Bruno, gente. O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro e a polícia somente concluiriam esses exames periciais em julho de 2010, infelizmente, quando o desaparecimento dela, da Elisa, já era tratado como um homicídio. E aí, o que acontece? Proibido pela delegada Maria Aparecida, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, de Jacarepaguá, o Bruno foi proibido de se aproximar da modelo por menos de 300 metros. O goleiro acabou divulgando uma nota onde negava todas essas agressões. No dia 10 de fevereiro de 2010, nasce o filho de Elisa e Bruno, e nessa época ela morava com uma amiga em São Paulo, desde quando ela descobriu que estava grávida. Aqui, Bruno se recusa a reconhecer a paternidade da criança, alegando que ele não tinha nenhum compromisso com a Elisa e dizendo também que ele não confiava nela, porque como ela era garota de programa antes, na cabeça dele, qualquer homem poderia ser o pai,
menos ele. Sei como, né? Ele chegou até a acusar a Elisa de querer dar o golpe da barriga, ou seja, ter engravidado de propósito só para poder tirar dinheiro dele. Elisa, então, acabou entrando com um processo pedindo para que o Bruno reconhecesse a paternidade da criança. Inclusive isso depois de morar em vários hotéis pagos pelo próprio Bruno. A partir daqui, ela começa a exigir uma pensão para o filho. Ele, o Bruno, sendo realmente o pai da criança, ele precisava assumir esse compromisso. E ela começou a dar mais queixas de agressão ali por parte do Bruno, o que acabou prejudicando a carreira dele dentro do futebol. É claro que isso deixou ele muito enfurecido e ele jurou que ia se vingar de Elisa. De acordo com as investigações, antes de desaparecer, Elisa estava no sítio de Bruno, em Esmeraldas, no interior de Minas Gerais, e ela teria ido para lá a pedido do próprio Bruno. Elisa foi para o sítio no dia 10 de junho de 2010, o que surpreendeu os advogados da ação, uma vez que Bruno parecia disposto a negociar um acordo com ela. O desaparecimento dela ocorreu durante essa viagem. Ela ainda tinha a esperança de ter uma reconciliação com o goleiro. Então Bruno disse que ela foi embora do sítio porque quis e que abandonou a criança com um colega em comum deles. No meio dessa história toda, ela já estava sem vida. A criança foi achada em uma comunidade chamada Ribeirão das Neves, e Daiane Rodrigues do Carmo Souza, esposa do goleiro, é suspeita de ter deixado o filho deles, do Bruno e da Elisa, nessa comunidade. Com a Daiane, o Bruno teve 2 filhos e, inclusive, ela acabou sendo investigada pela polícia. No dia 26 de junho do mesmo ano, 2010, a polícia começou a investigar o Bruno e colocou ele como principal suspeito pelo desaparecimento de Elisa. Já no dia 6 de julho de 2010, um jovem de 17 anos da família do Bruno, ou seja, ele era primo do goleiro, ele foi encontrado na residência do Bruno, na Barra da Tijuca, e teoricamente contou tudo o que aconteceu com a Elisa. Eles teriam levado ela para Minas Gerais e lá teriam desvivido ela de uma forma absurda. Eu não posso falar aqui o que fizeram com ela, para não ser punido no YouTube, mas deixarei explicado no comentário fixado, ok? Nunca foi encontrado nenhum vestígio dela. Já no dia 8 de julho desse mesmo ano, 2010, um policial militar foi preso, o Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Neném Paulista, ou Bola, ainda, né? E ele foi preso por ter participado no caso da Elisa Samúdio. O pai da Elisa pleitou na justiça a guarda do neto e solicitou que o Bruno reconhecesse a paternidade do filho. Essa guarda foi revogada pelo avô materno da Elisa porque se descobriu na época que o pai dela não era uma pessoa boa. Bruno e Macarrão acabaram se entregando à polícia. A mãe da Elisa fazia 6 anos que não via a filha pessoalmente, porém falava com ela de vez em quando pelo telefone. Todos os envolvidos no caso foram julgados. Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, foi condenado a 15 anos de prisão. Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do Bruno, foi condenada a 5 anos de prisão. O Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. A Daiana, mulher do Bruno na época, foi absolvida das acusações. O Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, foi condenado a 22 anos. Em 2018, o Bruno foi para regime semiaberto e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. E o Bruninho, gente, o filho do Bruno com a Elisa, começou a dar os primeiros passos rumo ao futebol brasileiro com o Clube Atlético Paraná. O quanto essa moça deve ter sofrido, né? O quanto ela buscou o seu sonho por muito e muito tempo. O quanto ela foi usada pela família, largada pela mãe, pelo pai. O que ela não passou trabalhando como garota de programa para poder ir atrás dos seus sonhos, poder realizar aquilo que ela desejava, aquilo que ela queria. Eu acredito que ela tenha acreditado numa pessoa que acabou prejudicando ainda mais ela. Tanto que acabou interrompendo ali a vida dela, né? E, gente, eu não julgo as ações das pessoas dependendo das ações, né? Eu acho que, muitas vezes, a gente acaba errando muito tentando fazer o certo. No caso, né, o Bruninho, sendo o filho do Bruno, ele tinha, sim, a responsabilidade de cuidar dessa criança, de mandar uma pensão, de pagar a escola, pagar a educação, pagar a saúde. Enfim, as coisas básicas que realmente toda criança precisa, merece e tem o direito, né?
Mas muitas vezes, por erro dos pais, vamos falar no geral, quem acaba sofrendo muito é a criança. Eu lamento muito que isso tenha acontecido com a Elisa. Ninguém merece, gente, ter sua vida interrompida dessa forma, né? Tem várias conversas na internet de como ela realmente morreu. Não que primeiro deram uma gravata. Tem até uma carta psicografada circulando na internet, onde possivelmente ela relata tudo o que teria acontecido com ela e o que acabou realmente, de fato, ali tirando a vida dela. E ela até diz que o corpo dela foi jogado no rio. Enfim, mas o que foi relatado é que realmente pelos agressores, né? Que o corpo dela teria sido esquartejado, entregue para cachorro de Rottweiler comer e os ossos concretados. Mas até hoje não se encontrou nenhum vestígio de nada disso. Que caso, né, gente? Vocês lembram desse caso? Quem aí não conhecia? Foi bem divulgado na época, até porque o goleiro, né? Bruno era muito famoso na época e acabou repercutindo muito. Bom, eu fico por aqui. Aqui nos Arquivos Macabros continuamos a registrar o que a humanidade insiste em esconder. Até o próximo caso.